poder estar aqui mais uma vez, para poder trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Eu louvo a Deus pela vida do pastor meu Camargo, pela vida da pastora, de todos os obreiros que estão à frente desta obra, que Deus venha estar abençoando mais e mais, em nome de Jesus Cristo, para que essa obra venha crescer. Eu quero que os irmãos venham estar abrindo sua Bíblia, lá no livro de João, sem perda de tempo, no capítulo 8, aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, tu és santo Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. João capítulo 8, glória a Deus, santo é o Senhor Jesus. Capítulo 8, versículo 8. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Tu és santo, Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Livro de João, capítulo 8, versículo 8. Somente esse versículo. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Aleluia, a igreja pode ler comigo? E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Os irmãos possam sentar, louvando o nome de Deus com as palmas, glorificando o nome de Deus também. Aleluia, santo é o Senhor Jesus. Aleluia, santo é o Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Irmãos, esta palavra fala muito conosco. Eu creio que cada um aqui que está aqui já ouviu esta palavra em algum lugar, já ouviu essa palavra em algum momento, mas esta palavra que Deus hoje tem colocado no meu coração, para poder estar transmitindo ao coração da igreja. E antes de eu começar a expressar este trecho que vai falar sobre a mulher adulta, eu quero estar um pouco falando o que Jesus estava fazendo antes de ele estar ali adiante daquela situação. Eu quero estar voltando no capítulo 7 aqui, onde vai nos falar da individualidade dos irmãos de Jesus, que é onde vai nos dizer que Jesus Cristo ele estava andando pela Galileia, e ali, quando ele estava andando pela Galileia, ele passou ali uns momentos, seus irmãos disseram que ia ter uma festa nos tabernáculos, e ali, onde ia ter essa festa, era ali na Judéia. Os irmãos de Jesus disseram para ele: sobe até a festa, vai até a festa. E Jesus, olhando para eles, disse: ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegado o meu momento. E os irmãos de Jesus subiu até a Judéia, até o tabernáculo, e ali estava festejando. E quando os irmãos de Jesus subiu, nós vamos ver aqui na palavra que vai falar que Jesus Cristo subiu até o tabernáculo. E ele subiu ali até o tabernáculo, e ali estava fariseus, judeus, ali estava muitas pessoas ali naquele meio. E ali vamos ver aqui na palavra que vai nos dizer que os judeus procuravam ele na festa, que os judeus perguntavam: onde está ele? Os judeus queriam saber de Jesus, porque ali havia uma grande murmuração, ali havia uma grande multidão ali que falava a respeito dele, e diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Ali havia uma murmuração do povo falando de Jesus, uns criam e outros falavam ao contrário, e outros não criam, e ninguém ali falava abertamente, por causa dos judeus, que eles temiam aos judeus. Nenhum deles estavam falando de Jesus ali abertamente, eles estavam falando num canto, uns com os outros ali mais baixo possível, para que os judeus não ouvissem, porque eles temiam os judeus. Mas só que, quando nós vai ver na palavra aqui, que os judeus, os fariseus ali, eles estavam todos ali falando, dizendo que ele é bom, e outros dizendo que ele engana o povo. Vamos ver que Jesus, naquele momento, quando o povo está no meio da festa, reunido, falando uns com os outros, se alegrando ali, festejando, vamos ver que Jesus Cristo, ele sobe ali ao templo ali e começa a ministrar a palavra para aquele povo que ele estava ali falando, murmurando, falando dele, para aquele povo ali que estava
procurando ele. E aí ele sobe ali até aquela festa do tabernáculo ali em um lugar ali, começa a falar de Deus. Ele começa a pregar e falar do Evangelho, a qual salva, a qual liberta, a qual cura, a qual restaura, transforma vidas. Ele começou ali a ministrar a palavra de Deus. E ali eu creio neste momento que Jesus começou a falar para aquele povo. Aleluia, glória a Deus. Que Ele era o caminho, a verdade, a vida. Eu creio que Ele começou a lhe pregar. Aleluia, aquele que quer ir ao Pai é necessário que por primeiro passe por mim. Aquele que crê, aleluia, será salvo. E ali Ele começou a pregar e falar para aquele povo: arrependei-vos, porque é chegada a hora. Arrependei-vos, porque está chegando o grande momento, a qual nem o Filho do Homem sabe, a qual será aquele grande dia, a qual Jesus vai vir uma nuvem de glória para poder separar os seus escolhidos à direita e os outros à esquerda, a qual serão lançados no fogo de enxofre e o inferno ali também. Ou seja, ali Jesus começou a pregar arrependimento, começou a falar com aquele povo: arrependei-vos dos seus maus caminhos, arrependei-vos porque vocês, aleluias, aleluias, têm a chance de alcançar esta vida eterna, a qual só tem em mim, a qual só vocês vão só alcançar através de mim. E ali vamos ver, irmãos, que Jesus já estava pregando e falando tudo aquilo que era necessário o povo ouvir, não o que eles queriam ouvir. E vamos ver, irmão, que no final aqui desse capítulo vamos observar que Jesus Cristo, Ele estava no canto. E no versículo 45, vai dizer: e os servidores foram ter com os principais, os sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não trouxeste? Trouxeram quem? Jesus. Irmãos, os sacerdotes ali, os fariseus tinham enviado os servidores, os sacerdotes ali para poder ir ter com Jesus, porque estava chegando o tempo dele na terra. Estava se aproximando a hora de ele ser crucificado. Estava aproximando a hora de o sangue dele ser derramado por mim e por você. Estava chegando o momento do sangue dele ser totalmente expegido, ser derramado, e a veste dele ser cortada de um jeito e de outro, e se espalhar e jogar ela para o alto ali, espalhando como se fosse sorte ali, cada um ficar com uma parte. Vamos ver que estava chegando já a hora do momento de ele ir até a cruz, até o matador ali, até o Calvário, para derramar o teu sangue por mim e por você. E vamos ver que quando os fariseus tinham enviado os servidores ali, e os principais, era para poder pegar Jesus e prender e levar. Mas só que até aqueles que ali foram e ouviu que Jesus estava pregando no templo, quando ele chegou no templo, eu creio que eles começaram a se arrepiar, porque a presença de Deus ali era forte, porque o Rei da Glória, ele estava ali naquele canto. O Rei da Glória estava ali anunciando. O Rei da Glória estava ali falando do poder, da magnificência de Deus. Ele estava ali falando de quão poderoso é o Deus que fez o céu, o Deus que criou a terra, o Deus que fez o mar vermelho se abrir, o Deus que fez o Jordão se abrir para o povo de Israel passar. Ele estava ali anunciando que aquele Deus curava, que aquele Deus escrevia a história, escrevia uma nova vida. E ali, quando aqueles servidores, aqueles principais chegaram ali, eles começaram a escutar aquilo ali. E eu creio que quando eles começaram a escutar, eles não tiveram nem força, eles não tiveram nem força para mais fazer o que eles iam fazer, que era prender Jesus, que era pegá-lo e levá-lo para poder prendê-lo. Eles não tiveram mais esse ânimo, eles não tiveram mais essa alegria, que era uma alegria lá. Eles estavam alegres quando eles iam lá para pegar Jesus e prender. Eu creio que eles estavam muito alegres, porque eles não criam que aquele era o Cristo. E quando Jesus estava ali falando aqueles que ali foram para poder prender, aqueles que ali foram para poder tomá-lo, eles se deparou com Jesus ali pregando, anunciando as boas novas. E ele se deparou ali com Jesus dizendo que, aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor Jesus. Que Deus cura, que Deus sara, que Deus transforma, que Deus restaura, que Deus faz o impossível na vida daquele que crê. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos ver que quando os servidores chegaram lá e não teram mais força para pegar Jesus e prender, eles
foram embora. E vamos olhar aqui no capítulo 52, que vai dizer assim: responderam ele e disseram-lhe: és tu também, aleluias, da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E vamos ver, irmão, que no final daquela festa vai dizer, no versículo 53 do capítulo 7, e cada um foi para a sua casa. Porém, Jesus Cristo, ele subiu aos montes das oliveiras e foi orar. Irmão, muitas das vezes nós encontramos em situações que pegamos no meio de pessoas falando, conversando, e às vezes nós saímos do controle, ou às vezes a outra pessoa sai do controle, e acaba que começa um tumulto ali, e as pessoas acham melhor ir para casa para poder evitar algo. E muitas vezes nós esquecemos que para evitar algo nós devemos colocar os nossos joelhos no chão, nós devemos buscar em Deus, nós devemos o adorar, o exaltar, para que Ele possa nos dar o escape, para que Ele possa nos dar uma solução para aquele problema, para que assim possamos resolver. E aqui não foi diferente. Todo aquele povo que estava na festa, ele foi para a tua casa. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada no adultério. Irmãos, enquanto aquele povo foi para a tua casa, Jesus ali estava no monte orando. Jesus estava ali no monte buscando o Pai, intercedendo. Jesus estava ali no monte falando com o Pai. E isso é muito forte, é muito tremendo, é o que nós devemos fazer se nós não for para o monte, mas se nós possamos ir para a nossa casa em espírito de adoração. Se nós não for para o monte, nós possamos ir para o trabalho em espírito de oração. Se nós não tivermos um momento para ir no monte ou para, aleluia, estar fechando, mas nós temos que tirar sim esse tempo para buscar a Deus, porque melhor é adorar Ele nessa terra, porque tudo está acontecendo, tudo está aí no mundo acontecendo, está indo por água abaixo. A palavra de Deus está se cumprindo, então nós devemos ter essa consciência que o nosso tempo nós temos que tirar dele para buscar a Deus. Nós não vamos tirar, na verdade, nós vamos estar ganhando esse tempo com Deus. Então, irmão, Jesus foi para o monte orar, e quando ele estava vindo do monte ali, vamos ver que os fariseus novamente, os escribas, apanharam uma mulher em adultério, uma mulher que estava adulterando ali naquele tempo. E vendo aqueles fariseus apanhando aquela mulher, colocaram aos pés de Jesus e começou a julgar e começou a falar dela. E voltando um pouco lá no capítulo 7, eu creio que Jesus estava falando muitas coisas ali, dizendo: não julgueis para que não vos sejais julgados, não medivos para que não vos sejais medidos, porque da mesma forma que vos julgar, vos será julgado, da mesma forma que vós medidos, vos sereis medidos. Então, vamos procurar estender as mãos para aquele que necessita, vamos procurar estender a mão para aquele que precisa de ajuda, em vez de apontar o nosso dedo e falar isso e isso, sendo que se nós julgar, da mesma forma nós vamos ser também julgados. Então, que nós possamos estender a mão em vez de apontar. E assim, é o que aconteceu neste momento. Aquele povo vindo, julgou aquela mulher e disse: Jesus, esta mulher foi apanhada em adultério, e na lei de Moisés nos permite apedrejá-la até a morte. E tu, o que dizes sobre ela? E tu, o que falas sobre isso? E Jesus ali, ele simplesmente olhou para o povo e depois olhou para baixo. Ele preferiu olhar para baixo e logo se inclinou ali, como nós lemos no versículo 8, e começou a escrever ali naquela terra. E eu paro para meditar essa palavra, eu parei para poder entender o porquê que Jesus, ele inclinou ali e começou a escrever na terra. Ele se inclinou até a terra ali e começou a escrever, simplesmente. E eu procurei buscar em Deus, orar e falar: Senhor, mas por quê? E assim foi o que veio no meu coração. Eu creio que foi o que Deus falou comigo. Quando Jesus ali, ele abaixou, inclinou no chão, ele passou a escrever uma nova história daquela
mulher. Ali ele passou a escrever uma nova vida. Ali ele começou a, aleluias, escrever o que seria da vida dela daquele dia para frente. Uma vida cheia da presença dele, uma vida cheia da plenitude espiritual, porque a plenitude física é a plenitude espiritual, e aqui nós devemos desejar essa plenitude espiritual, a qual é a que Deus vai derramar a unção dele, o azeite, ele vai distribuir os dons dele sobre nossa vida. Esta plenitude que nós temos que almejar sobre nossa vida, porque lá em Mateus 6,33 vai nos dizer que, aleluias, as plenitudes físicas vai ser acrescentada, aleluias, a partir do momento que nós passarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça e as demais coisas que assim for necessária vai ser acrescentada. E muitas das vezes nós nos pegamos preocupados, angustiados, tristes, nós nos pegamos, aleluias, num momento ali que parece que está tudo acabado, mas Jesus hoje está dizendo para mim e para você: buscai em primeiro reino, buscai em primeiro lugar a tua justiça, e as outras coisas no tempo certo vai ser acrescentado. Eu não sei o que você hoje aqui veio buscar, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei, que se você adorar, que você caminhar para Deus, se você buscar, aleluia, o reino celestial, se você almejar o reino, pode ter certeza que as demais coisas vão ser acrescentadas. Deus abre a porta, Deus abre porta onde não tem porta, e Deus fecha a porta e abre porta onde não tem. Então creia que Ele vai fazer o mover dele na hora certa. Então, irmãos, naquele momento ali eu começo a imaginar e pensar. Então ali Jesus começou a escrever uma nova história na vida daquela mulher, e aleluias. E ele virando, logo que ele levantou ali, aleluia, glória a Deus, disse para aquele povo que estava acusando aquela mulher, disse para aquele povo que estava apontando aquela mulher, aleluia, aquele que dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra, aleluia, glória a Deus. Irmãos, aquela mulher naquele momento ela foi justificada por Jesus. Ela estava ajoelhada diante dos pés de Jesus, quando ele disse para aquele povo: aquele que dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra, atire a primeira pedra, ataque a primeira pedra. Pensa que não, quando aquela mulher estava ajoelhada, com os olhos fechados, os pés de Jesus, ela não viu mais nada. E aquele povo que tanto a acusava, aquele povo que tanto a apontava, que estava ali ao redor dela, aquele povo ali saiu, aquele povo foi embora, porque aquele povo ali estava totalmente também contaminado pelo pecado. Aquele povo ali também estava pecando de uma maneira de uma maneira muito extrapolada também. Porque não adianta não dizer algo, não adianta eu falar eu não minto se eu estou adulterando, não adianta eu falar eu não roubo se eu estou matando, não existe pecadinho, não existe pecadão, todo pecado tem as suas consequências, todo pecado está no mesmo nível. Então não acha que se você mentir, aleluias, você vai alcançar a vida eterna só porque você está mentindo e as outras coisas você não está fazendo. Porque nós vamos ver que pela desobediência que entrou o pecado no mundo. Porque Deus, lá no Jardim do Éden, ele diz para Adão: não come desse fruto, pode comer de tudo que estiver aqui no jardim, menos daquele fruto, porque o dia em que comer, certamente morrerá. E ele, aleluia, ouviu aquilo que Deus tinha falado com ele. Mas só que em certo momento ali, a serpente estava andando ali no jardim, e ali ele avistou Eva, e foi até Eva ali e falou com ela: o que o Senhor tem te falado desta árvore? O que o Senhor tem te disse dela? E ela disse: Deus tem te falado que se eu comer dela, certamente nós morrerá. E a serpente astuta
Ela logo falou para Eva: ele te disse isso, mas você não vai morrer. Ele só te disse isso porque se você um dia comer dela, você será igual a ele. Ela é muito boa, coma, prova para você ver. E logo a serpente seduziu Eva ali e ela comeu. E logo quando ela comeu, ela não só se contentou em ter só comido somente ela foi até seu marido e disse: olha só, come também, é muito bom. E ele comeu. O que Deus tinha dito? Pode comer de tudo, menos desta árvore, do fruto desta árvore. E o que aconteceu naquele momento ali? Foi a desobediência. Ou seja, pela desobediência o pecado começou a entrar no mundo. Pelo pensamento, Lúcifer foi lançado de alto a baixo. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado e vigiar. Nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos, com o que nós está fazendo, o que nós está falando, com o que nós está praticando, onde nós andamos, onde nós vamos, onde nós estiver, nós temos que tomar cuidado e estar em vigilância, porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora que Jesus vai voltar. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora que Jesus irá voltar, nem Ele próprio sabe, quem sabe é somente Deus. Então que nós possamos estar cada dia alertando. E aqui eu vou ver nessa história muito linda, muito tremenda, que o povo foi embora porque eles não tinham mais com o que acusar aquela mulher. E quando aquele povo foi embora ali, aleluias, aquela mulher ali estava ali e Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que tanto te acusavam? E ela olhando em volta: Senhor, não vejo nenhum mais, foram todas embora. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. E Jesus olhando para ela, glória a Deus, aleluia, olhou para ela naquele momento ali e disse para ela: mulher, aleluia, teus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Vá e não pratique mais este ato. Vá e não faz mais isso, porque o dia em que você fazer, certamente você morrerá, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e o salário do pecado é a morte. Então, se nós insistirmos no pecado, uma hora vamos morrer primeiro espiritualmente, depois vai vir sérias mortes em nossas vidas, até chegar à morte física. Então, que nós possamos ir, como Jesus disse para aquela mulher, ir e não pecar, ir e não cair mais na mesma sedução, ir e não cair mais nas concupiscências da carne, fazer tudo para agradar como se fosse a Deus, não ao homem, no trabalho, na escola, em casa, onde estiver, faz tudo, não para que como fosse para o homem, mas para Deus. Se você estiver no seu trabalho, executando o seu serviço, não executa aquele serviço pensando que você está fazendo para o seu patrão, mas faz aquele serviço com alegria, com felicidade, porque é para Deus, não para você. Faz aquele serviço como se fosse para Deus, porque pode ter certeza, um momento ou outro, Deus vai te ter por inocente, e Deus vai te exaltar no local de trabalho. Se você é humilhado, se você é pisado, no momento oportuno, no momento certo, Deus vai te exaltar, porque você não se rebaixou ao nível daqueles que ainda não conhecem a palavra, porque você ainda não se rebaixou ao nível daqueles que não estão caminhando na presença de Deus, mas simplesmente você agiu como um verdadeiro adorador que adora em espírito e verdade. Simplesmente você está agindo como uma pessoa que quer como agradar a Deus e não ao homem, mas que nós possamos estar com esse mente, que nós possamos ter esse coração, aleluias, puro, um coração cheio de Deus, que nós possamos também estar nesta palavra de dia e de noite, para que possamos, aleluias, no nosso trabalho, onde nós estiver, se uma pessoa vir falar conosco algo, querendo nos intimidar, que nós possamos trazer a palavra, e que a palavra venha fazer efeito na vida daquele que ali estiver, que a palavra venha fazer efeito na vida daquele que ali estiver tentando nos deixar para baixo, assim como Jesus Cristo esteve ali naquela festa do tabernáculo, onde muitos estavam falando ele é bom, e outros dizem ele é mau, outros dizem ele está enganando o povo, outros dizem ele tem demônio, e assim
aleluia, ele não deixou se levar, mas ele pregou, mas ele falou o que tinha que ser falado. E assim, aqueles que foram com o intuito de prender, acabou crer naquela palavra, acabaram crendo nela, e assim foram, aleluia, eu creio, libertos, transformados. Deus colocou no meu coração. Ele disse assim no meu coração: Ele entregou talentos para mim e para você. Ele colocou agora no meu coração aqui, eu nem estava lembrando dessa palavra. Assim como Ele entregou os talentos para aqueles servos, aquele Senhor entregou os talentos, dizendo: Eu irei, quando voltei, eu receberei de vós com juros. Deus, Ele está falando no meu coração aqui que Ele entregou talentos para mim e para você. E Ele me pede para perguntar à igreja: o que você e eu estamos fazendo com este talento? Estamos cavando um buraco e enterrando com medo do que vai acontecer? Estamos pegando este talento e estamos multiplicando? Ou o que estamos fazendo para ele? Deus me colocou para falar isso aqui agora, para que nós possamos refletir, para que quando nós sairmos desta porta para fora, com a mente totalmente transformada, ligada no céu, para que quando nós sairmos dessa porta para fora, que nós possamos almejar as almas para o reino dele, que nós possamos ser participantes da salvação daqueles que estão à perdição por aí, porque assim como aquela mulher estava em um pecado, e o povo veio acusar, podemos nós até aqueles que estão pecando, fazendo errado, ainda não conhecem, falar da palavra e dizer ao mesmo a eles: vai, não peques mais, porque a vida que Deus tem para você é uma vida cheia do Espírito Santo, é uma vida cheia da presença dele, é uma vida, aleluia, só vamos ter quando, aleluia, conhecemos a ele, só temos quando conhecemos a ele. Assim Deus me pede para falar e perguntar: o que estamos fazendo com os talentos? Será que estamos enterrando somente ou vamos multiplicá-lo, triplicá-lo e assim diante? Se eu e você estamos enterrando aqui hoje, Deus possa estar fazendo algo aqui em minha vida e na sua vida, para que os nossos dias, a partir de agora, de hoje, possam ser totalmente diferentes na presença de Deus. Que onde nós andar, a presença de Deus vá conosco. Assim como Moisés disse: eu não irei se a tua presença não for comigo. Que nós possamos, quando acordar do quarto, ali da nossa cama, levantar, orar e falar: Senhor, eu te agradeço por esta vida, por este dia que o Senhor está me dando, mas eu não quero viver, Senhor, esse dia se não for com a tua presença. Pai, eu não quero ir para o trabalho se a sua presença não for comigo. Porque, Pai, onde eu colocar os pés, eu quero ser luz, eu quero ser o sal da terra. Pai, onde eu colocar os pés, que eu possa vir ser uma pessoa que não seja o que eu fale com as pessoas, o que eu quero, mas o que eu falar, o que sair da minha boca venha ser do trono, o que sair da minha boca venha ser do céu, para que aquelas pessoas que ouviram o que eu falar venham ser impactadas pelo poder da tua palavra, venham ser transformadas pelo poder da tua palavra, que aquelas pessoas que estiverem ao meu redor venham sentir algo diferente que ainda não tenham sentido, que aquelas pessoas que ali estiverem ao meu Pai em minha volta, eu venho ser, meu Pai, constrangida, porque assim a tua presença é comigo, a tua presença está comigo onde eu for, onde eu estiver, onde eu colocar os pés, que nós possamos fazer esta oração e que assim possa o efeito de Deus surgir em nossas vidas, daqui, aleluia, em diante, todos os dias a qual nós ainda viver nesta terra, que possamos ser a luz, que nós possamos ser o sal, que nós possamos ser, aleluia, aquele a qual Deus agrada. E o que eu quero falar desta palavra aqui, da minha vida, a qual Deus me deu, o que eu quero aplicar e dizer: quanto tempo, irmão, você vem vivendo a vida e que muitos te acusam, que muitos falam: ele não vai dar conta, muitos às vezes te humilham na frente de povo, na frente de pessoas. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está tocando para me falar.
Às vezes você tem vivido uma vida que muitos têm somente apontado, colocado para baixo, assim como aquele povo fez com aquela mulher, tentando acabar com a sua vida, tentando te deixar para baixo, tentando te deixar triste, tentando te deixar, aleluia, de uma maneira que não consiga mais buscar Deus, aleluia. Muitos têm apontado, muitos têm dito coisas a seu respeito, mas hoje Deus vem falar comigo, com você, não dá atenção para essas coisas, não olha para o que o povo pensa, não olha para o que o povo fala, mas olha para o que você está fazendo para mim, mas olha para o que eu tenho para ti. Não deixe se levar por discursos alheios, não deixe se levar por palavras alheias, mas deixe se levar pela minha palavra, a qual ela é vida, a qual é salvação, a qual é eterna, a qual, aleluia, passarão céu, terra, mas as minhas palavras não hão de passar, assim diz a Bíblia. Que nós possamos, aleluia, glória a Deus, sair desta igreja aqui hoje com a cabeça erguida. Que nós possamos sair daqui hoje, aleluia, cheios, pulando de alegria, porque eu creio que essa palavra está falando no meu coração e está falando no coração da igreja. Que nós possamos sair daqui hoje sabendo que nós estamos fazendo de tudo para adorar e exaltar Ele, e que não importa o que está acontecendo lá fora, o que o povo está dizendo, achando, mas a nossa vida, como ela está com Deus, que nós possamos colocar a nossa vida diante do altar cada dia, porque não adianta nós achar que vai ser fácil, porque não será, porque quanto mais nós se aproximar de Deus, Ele vai se aproximar de nós, e quanto mais nós estiver próximo dEle, mais vão ter pessoas para nos acusar e nos apontar, e assim, aleluia, o pior não é isso. Aleluia, glória a Deus. Porque muitas vezes as pessoas vão acusar, mas elas não sabem o que faz. Também Deus me toca para falar: não fique triste com aquela pessoa, não fique triste com aquele que te magoou, aquela que te deixou triste. Porque assim como Jesus estava na cruz do Calvário, o que ele diz? Senhor, perdoa, perdoa, eles não sabem o que fazem. Senhor, perdoa, perdoa eles, Pai. Eles não sabem o que está praticando, eles não sabem o que está fazendo. Então que nós possamos olhar desta forma, porque muitos estão aí e infelizmente eles estão dando lugar, e o diabo ele vem e usa para poder deixar nós para baixo. Que nós possamos orar e interceder por essas pessoas e falar: Senhor, ele não sabe o que faz, toma ele em tuas mãos, que ele venha ser um adorador, que ela venha ser uma adoradora, a qual vai te buscar e vai te exaltar e vai me ajudar na tua obra também, porque, aleluia, aqueles que não estão em Cristo, infelizmente estão à deriva, infelizmente não estão debaixo de uma cobertura, infelizmente o diabo ele está fazendo, aleluia, muitas coisas para poder acabar com as vidas. Eu creio que famílias serão restauradas, eu creio que parentes de cada um que aqui está vão ser alcançados. Eu creio que também, já neste exato momento, eu creio que Deus já está liberando um exército de anjos e que está indo adiante à tua casa, está indo adiante ao teu parente, a qual precisa de uma salvação, a qual precisa de uma restauração, assim como essa mulher, assim como Jesus escreveu uma nova história, uma nova vida na vida dessa mulher naquela terra, Ele está escrevendo uma nova vida, uma nova história, aleluia, aqui na sua casa, na sua família, Ele está escrevendo uma nova história em sua vida. A partir de hoje não será a mesma coisa, porque, aleluia, Deus está derramando algo novo aqui sobre minha vida e sobre a sua. Então eu creio que você hoje vai sair daqui totalmente transformado e cheio, e aonde você passar, aleluia, essa unção vai, aleluia, fazer a diferença. Onde você passar, vai haver um brilho. Onde você vai passar, a luz do Senhor vai estar contigo, e aqueles que estiver ou no meio da rua, onde estiver, vão ver Deus em ti, vão ver Deus na sua vida, e vão reconhecer que não há outro lugar a não ser a presença de Deus. E assim que eu quero louvar a Deus, quero lugar, uma nova história, uma nova vida está sendo escrita, e quem crê, diga amém, glória a Deus, e as palmas que exaltam, glorificam o nome de Deus.